Olá a todos, sejam bem-vindos ao canal Pleitianos e nosso encontro semanal no programa Mitologar. Nós estamos falando sobre mitologia nórdica e hoje nós vamos falar do mito do deus Vidar. Bom, Vidar é considerado um dos deuses mais fortes da mitologia nórdica. Por ser uma pessoa silenciosa, de vingança, porque ele ter vingado a morte do seu pai, o pai de todos, né, Odin, no evento do Ragnarok. Eu já falei em vários programas, né, o Ragnarok é como se fosse o apocalipse da mitologia nórdica. De acordo com a mitologia nórdica, Vidar é o deus silencioso, conhecido por vingar a morte de seu pai Odin, matando o lobo Fenrir durante o Ragnarok. Em suma, Vidar é considerado um dos deuses mais fortes, herança do lado de sua mãe, que pertencia ao povo gigante. Dessa forma, Vidar perdia em força apenas para o deus Thor. Vidar é considerado como a personificação da incorruptibilidade da natureza e símbolo de ressurreição e renovação. Além disso, está destinado a sobreviver ao Ragnarok e reconstruir um mundo novo. Bem, de diferente dos outros mitos, que os deuses não morrem, esse aqui, o mito nórdico, os deuses morrem, né? Bate com as botas, como nós dizemos aqui, né? E aqueles que sobrevivem a algum tipo de cataclismo, algum tipo de mudança de ordem, são aqueles que vão reconstruir o mundo, revitalizar o mundo e redimensionar, dar um rosto novo à elíptica divina. Sendo Vidar o filho de Odin, que é o pai de todos, e tendo a gigante Grid como sua mãe, e seu irmão Vali. Vidar é alto, bonito, forte, tem uma espada de lâmina larga e uma armadura com um sapato de couro especial. Ele habita um salão grande em Asgard, chamado Vidi, onde gosta de ficar em paz na natureza. Por isso, gosta de passar horas no jardim trabalhando em seu sapato de couro especial. Esse sapato grosso de couro foi feito para que o deus enfrentasse o temível lobo Fenrir. Dessa forma, o sapato foi fabricado com todas as peças de couro de resíduos de todos os sapateiros do norte, cortaram de seus próprios sapatos no dedo do pé e calcanhar, que foram coletados pelo deus Vidar durante o passar do tempo, pois era muito importante colocar a maior quantidade de couro possível, pois assim só garantiria ser resistente à fera. Por fim, o nome Vidar, do nórdico antigo, significa aquele que governa amplamente. Então nós temos que entender que nesse primeiro ponto, nessas primeiras estrofes, que esse deus Vidar, ele é o que nós chamamos de calmaria antes da tempestade. Nós temos pessoas que têm comportamento calmo, mas alguma coisa, algum acontecimento faz com que essas pessoas explodam e acometam algum ato. Essa ideia primeira de calmaria e explosão está muito ligado à ação e reação da nossa vida. Principalmente no que tange no sentido de que você é alvo de algo, esse algo lhe causa algum tipo de dor, desgosto ou ruína financeira, social, e logo você se explode no furor vingança. A vingança que é um prato frio que se come pelas bordas. Nem sempre. Muitas das vezes a vingança ela é uma reação a algo que acontece na nossa vida e nós reagimos de maneira imediata. Quase sempre, quando é alguém que nos causa algum tipo de mal, algum tipo de transtorno, essa resposta violenta nada mais é do que o toma lá da cá. Né? Isso toma lá da cá. Por isso que nós temos que ter muito cuidado, nós temos que ter uma visão muito mais ampla das coisas e não sermos dominados pelas nossas paixões, principalmente aquelas que são provocadas de momento.
Qual é a origem de Vidar? Segundo a mitologia nórdica, Odin se apaixonou por Grid, que é uma giganta, que morava em uma caverna no deserto. Odin tornou sua esposa e dessa união nasceu Vidar, um filho tão forte quanto o silêncio, considerado pelos antigos como a personificação da floresta primitiva, das forças da natureza. Era um dos deuses destinados a sobreviver à destruição e reinar sobre a terra regenerada. Então, o que nós temos que entender sobre isso? Vidar sempre vai ser aquela força inata que cada um de nós tem dentro de nós, que é a perseverança, a resiliência, a continuidade. E o contraponto do Deus da vingança é o que? Não é pensar para agir, se preparar para agir, para ter uma resposta eficiente. A vingança, a maioria das vezes, ela tem duas visões. Aquela que é no contraponto. E que é o contraponto? Aconteceu algo, aquilo faz você tomar uma decisão de imediata, no calor do momento, no furor do momento, ela tem a sua reação. E existe a vingança do ditado que eu falei agora há pouco, todos nós conhecemos. Um prato que se come pelas bordas. O que isso quer dizer? Você prepara o terreno, você pensa, você maquina, você mexe as engrenagens para que o efeito da sua vingança ela seja realmente, de fato, quando acontecer, você alcance aquilo que você está buscando. O efeito sem nenhum tipo de possibilidade de fuga, de escapar ou até mesmo tentar evitar. A pessoa é pega em cheio e não tem como escapar e ela sofre as consequências desta vingança. Por isso que é chamado de vingança, por isso que é comida, por isso que é um prato que se come pelas bordas, né? E ainda alguns falam que é um prato frio. O fato de que esse prato frio é o quê? É o pensamento, você é meticuloso, você pensa, calcula passo a passo, palavra por palavra, ato por ato, pessoa por pessoa, para atingir o seu objetivo de vingança. Mas qual que é a profecia principal de Vidar, que os mitos repetem muito? É óbvio que é o embate dele contra o lobo feroz, né? Segundo a profecia, certo dia o deus Vidar se juntou com seus amigos no Valhalla. Ele foi recebido com alegria, pois todos o amavam e confiavam nele. No entanto, após Vidar ter sorvido o hidromel de ouro, Odin ordenou-lhe que o acompanhasse até a fonte de Urdar, onde as normas estavam tecendo sua teia. Ademais, as normas eram deusas nascidas da fonte de Uro, fonte da vida, e viviam protegidas por um dos ramos da árvore de Yggdrasil. Dessa forma, elas tinham como função controlar o destino, a sorte, o azar, conservar as leis que regem os homens, os Aerisíris, elfos, anões e outros povos. Por fim, Odin as questiona sobre seu futuro e o de Vidar, que respondem oracularmente com as seguintes frases curtas: cedo começou, demais prolongado, um dia acaba. Na verdade, a profecia falava do Ragnarok, condenação dos deuses e o fim do mundo, onde Odin cairia em sua última batalha, mas seu filho Vidar o vingaria usando seu sapato especial para matar Fenrir. Como Vidar está destinado a ser um dos poucos deuses que irá sobreviver ao Ragnarok, onde irá reconstruir e governar o novo mundo ao lado de outros deuses. Então o que acontece? Parece que nós vivemos, através do mito, nós chamamos de predestinação, né? Foi feito um mito, a pessoa... Tem alguma coisa no meu olho, acho. Um mito e esse mito nasce de uma divindade, essa divindade tem um destino que infelizmente não tem controle, ninguém controla esse destino, ele está à mercê dele, que é essa situação aí que nós vemos, que está se desenvolvendo. Mas, como tudo na vida, que às vezes nós vivemos, estamos diante de sinas, que às vezes nós nos vemos impossibilitados de escapar dela, mas existe uma vida antes e depois disso. E nós temos que entender esse antes e o depois para poder compreender o meio. Por que se chegou nessa situação? Veja bem,
O Vidar, ele tinha uma vida antes da profecia do Ragnarok. Na maioria dos mitos e lendas, acontece antes desse Ragnarok. O evento do fim dos dias na mitologia nórdica, no entanto, nada se sabe realmente sobre Vidar antes dele. Ele está estranhamente ausente de todos os outros mitos, mesmo daqueles que supostamente apresentam todos os deuses. E isso faz Vidar um deus nórdico muito jovem, tanto dentro dos mitos nórdicos quanto historicamente. Mesmo com uma divindade jovem, no entanto, ainda existem vários locais na Noruega que levam seu nome, como Virzur, também conhecido como Templo de Vidar, e Biskjord, também conhecido como Penhasco ou Pináculo de Vidar. Existem inúmeras representações dele em todo o norte da Europa, incluindo a Grã-Bretanha, onde então seu lugar no panteão nórdico é indiscutível, apesar das poucas lendas sobre ele. Chamado como Deus silencioso por causa da pouca informação que se tem sobre ele. Então o que acontece? Esse surgimento do Vidar antes mostra, e muitas das vezes, um personagem, uma pessoa, um Deus, como eu vou dizer, em produção. Em formação seria a palavra mais correta. Um Deus que está se preparando, se formando para um destino que não tem como escapar. Então ele passa a se preparar para a sua grande sina. Da mesma forma, você e eu, nós temos essa situação. Nós nos encontramos diante de situações que vêm se aproximando da nossa vida, do nosso ser existir, e nós temos que nos preparar a elas. E a melhor forma de se preparar a ela é como Vidar, no silêncio, na discrição, no desconhecimento, sem ninguém saber da existência, nem saber da sua própria existência sobre aquela situação. E quando a situação se apresenta, você se apresenta junto, forte, inabalável, determinado. Por quê? Porque existe uma coisa que nós temos que aprender com o mundo moderno, que nem tudo é falado. Nem tudo é gritado, nem tudo é posto às claras imediatamente. As coisas precisam de tempo para amadurecer, para crescer, para florescer. E é claro, quando nós temos essa composição sobre os acontecimentos da nossa existência, da nossa vida, nós conseguimos ter uma visão um pouco mais ampla, porque abre os horizontes. Abre a nossa mente, abre nossos olhos, nós começamos a enxergar que aquilo que até então nós achávamos ruim, perfídio, escabroso, grotesco, dificultoso de se resolver, ele vai se apequenando diante de você, porque você vai se crescendo, você vai crescendo sobre aquilo e o oposto vai diminuindo. Por quê? Porque o conhecimento, o alargamento da visão, né, que é uma alegoria, nada mais é do que aprofundamento de um conhecimento sobre algo. Ele nos ajuda a entender, a compreender que aquilo que está se apresentando ou vem se apresentando não é a causa última. Ela é uma consequência que pode ser resolvida. Não, ela não vai ser aquela condição, ela não vai dar a última palavra. A última palavra é o que você faz em decorrente àquele problema. Por isso que nós temos que aprender nessa história o que nós chamamos de desenvolver, de florescer, de crescer, porque isso nos ajuda a dar suporte para resolver problemas. E aí tem Vidar durante os eventos do Ragnarok. A única lenda que tornou Vidar famoso é a história do seu confronto com, o lobo Fenrir. O famoso monstro é, na verdade, filho do deus Loki e da giganta Agerboba. O lobo Fenrir havia passado a maior parte do seu tempo acorrentado em Asgard, enquanto os deuses temiam seu poder. Eles queriam evitar a profecia de que Fenrir mataria Odin durante o Ragnarok. No entanto, a mitologia nórdica é baseada na ideia de que o destino é inevitável. Você pode adiá-lo, mas você não pode correr dele. Após o Loki, Surtur e seu exército de gigantes atacarem Asgard durante o Ragnarok, Fenrir se liberta de suas correntes e mata o deus Odin.
Tarde demais para salvar seu pai, Vidar ainda enfrenta o monstro e cumpre seu próprio destino, armando apenas com uma espada e usando uma bota mágica. Lembra do sapato feito de vários restos de solado, de couro? Imagina o tamanho da espessura desse calçado, né? Vidar pisa na mandíbula de Fenrir, prendendo-o ao chão, e agarra a monstruosa mandíbula superior com a mão esquerda, cortando a boca do lobo em pedaços. Então, o mito do deus Vidar e dessa paciência de costurar o seu calçado esse que salva a vida dele, ele pode enfrentar o lobo, porque aí os enormes e afiados dentes presas de Fenrir não pode causar mal a ele, né? Nada mais é do que tempo, aprendizado, perseverança, amadurecimento, preparo para poder agir. É engraçado que quando nós olhamos isso na nossa visão humana, parece tão assim enfadonho, ou às vezes ineficaz, dependendo da situação, mas é o caminho que todos nós devemos tomar para que, quando as nossas ações se concretizarem, elas irão se concretizar de maneira eficiente e não de maneira ineficaz. Porque aí é tempo e esforço jogado fora. Quantas coisas você fez sem o devido pensamento, sem o devido amadurecimento, que você fez, você lutou, você se esforçou e deu em nada. Aí você para, volta lá atrás e começa tudo de novo, com outro olhar, com outro entendimento, com outra visão, e aí aquilo se resolve. Mas por que eu não posso ter feito isso antes? Muitas das vezes nós estamos exasperados demais, querendo demais, apressar as coisas. E as coisas não mudam. Porque aí o que acontece da questão do tempo, do destino das coisas, né? Como está nossa. O que isso? Qual é o elemento? Qual é a figuração disso tudo? Quer dizer, que não adianta você se exasperar, não adianta você querer atropelar as coisas, pular etapas para resolver um problema, sendo que você não tem os instrumentos, não tem a experiência, nem os instrumentos para resolver. E isso é só com o tempo, é com o passar do tempo, é costurar, né? O solado do sapato de couro, dia a dia, hora a hora, até o momento. Nada mais é do que eu me aprofundar diante do problema e ver as minhas habilidades para tentar resolver. E como eu vou me instrumentalizar para enxertar essas habilidades para ter o efeito desejado. Depois do Ragnarok, qualquer pessoa que saiba alguma coisa sobre mitologia nórdica sabe que Ragnarok termina mal para os deuses asgardianos. É do conhecimento geral que nenhum dos asgardianos sobreviveu à grande batalha. No entanto, este não é exatamente o caso. Em muitos mitos nórdicos existem vários deuses que sobreviveram ao Ragnarok. Dois deles são os filhos de Thor, que é Modi e Magni, e os outros dois filhos de Odin, Vidar e Valin. Mesmo com esses deuses sobrevivendo à grande batalha, Ragnarok ainda era visto como uma perda para os deuses asgardianos e como o fim de um ciclo universal. Portanto, embora a sua sobrevivência não seja uma vitória, é emblemático de como os nórdicos viam a vingança, a única coisa que resta depois de um conflito devastador. Lembra que eu falei para você várias vezes, quando nós estamos diante de situações que nos provoca de maneira incessante e incisiva a nossa sobrevivência a todo custo? O mundo nórdico é um mundo gelado, é um mundo frio, é um mundo inóspito. Viver é extremamente desafiador. Então o que acontece? Na visão desses povos, quando criou esse mito, o ato de você resistir, primeiro, à própria natureza do tempo, ao clima, à vegetação, aos animais que habitam aquele lugar, que são igualmente ferozes como eles, né, para sobreviver.
Então o ato de resistência é uma vingança declarada àquela natureza. Por isso que o mito dos nórdicos, o mito dos deuses, dos vikings, ele é carregado dessa notariedade do furor, da guerra, da luta persistente dia a dia, momento a momento, hora a hora, para que a sua sobrevivência ela seja algo imperativo, determinante, não algo que vai passar. Eu sei que a vida passa, nós nascemos, envelhecemos e morremos, mas o ato de existir como espécie humana é algo que persiste, que tem que existir. É a mão forte da vingança sobre as dificuldades de viver. Então é essa vingança de manter-se vivo, de manter-se ali presente, de se eternizar como povo, como raça, como viking, como nórdico, num mundo inóspito. Então, essa é a ideia, né? Mas qual a importância mesmo de Vidar para o nosso mundo moderno? Embora ele não seja representado na cultura moderna, dando lugar mais a seu irmão Thor, Vidar ele está muito ligado às ideias da arqueologia. O mundo arqueológico se debruça mais sobre Vidar. Porque no mundo moderno Thor está aí. Tem filme, desenho animado, temos HQs, Deus do Trovão está aí, o forte, poderoso, que faz e acontece. Vidar está na arqueologia. Por quê? Porque a arqueologia é a essência do povo. Vamos dizer assim, o Thor ele é o figurão, ele é o bobo da corte, ele é sabe aquelas pessoas, mas é uma roda de amigos. Sempre tem o bobo, né? O bobo bonitão, gostosão, alegre, que faz a palhaçada do grupo. Esse é o Thor. E existem os outros que são a mente de fato, os que fazem, os que acontecem de fato. Esse é Vidar, né? Tanto que há algumas formas de se entender como isso, né? Como esse mito do Vidar ele se comporta. Quando você compara o mito com outras culturas, né, dentro da questão antropológica, sociológica, você se identifica padrões universais que refletem os aspectos fundamentais da psique humana. Por exemplo, personagens resilientes e vingadores podem ser encontrados em diversas mitologias. E todos eles têm sempre o mesmo toque de resiliência, de nunca desistir, né? Como um simbolismo místico, por exemplo. Cada elemento do mito de Vidar soa como uma bota feita de couro que pode ter simbolismo específico. Analisar esses símbolos pode fornecer insights sobre valores culturais e crenças de experiências compartilhadas. É claro que um calçado muito bem feito, muito bem construído, vai te proteger de uma série de ferimentos que um sapato comum não protegeria. Isso é o quê? É você olhar, experienciar, calcular e botar para funcionar. Por isso que essa mentalidade, o simbolismo do comparativismo, né? Uma análise sociocultural. O mito de Vidar pode ser examinado como um contexto sociocultural de amplitudes. Por quê? Desde as histórias mitológicas, dentro da sociedade nórdica, para transmitir valores, normas, lições de morais, contribui para uma coesão social. O mundo ele pode ser cosmológico, mas existem leis, normas e regras de conduta que são universais. Ela só tem uma roupagem diferente de povo para povo, né, de país para país, de região para região, mas a sua essência prevalece. Então, esse simbolismo sociocultural do mito, ele ajuda a dar uniformidade para um povo. Uma abordagem filosófica é que o mito também pode ser considerado de questões essenciais éticas e metafísicas. Perguntar sobre o propósito de vingança, natureza da resiliência, a aceitação da mudança, que podem ser exploradas. Mudar é bom. Persistir na mudança é bom. O ficar estacionado que é o problema, né? E quanto à teologia nórdica?
A teologia é um papel que o Vidar pode ser examinado em relações a outros deuses e suas forças divinas. Isso pode envolver a análise de relações familiares, hierarquias e a influência de Vidar na cosmologia nórdica. É claro, cada um vem com um papel, cada um vem com um tema, cada um vem com uma expressão e essa expressão muda realidades. No nosso universo, teu pai tem uma expressão, tua mãe tem uma expressão, você filho tem uma expressão, você irmão ou irmã tem uma expressão. Vocês juntos formam um universo particular chamado família. E aí, esse universo, ele se dobra. Por que ele se dobra? Você tem amigos. Cada amigo tem uma personalidade, cada amigo tem uma performance. Se soma a sua, se forma um outro universo. E esse outro universo não está separado do primeiro universo, que é a família. Muitas vezes se juntam. Então, vai só se aglutinando, dependendo da situação. Quanto aos elementos narrativos do mito de Vidar, nós podemos notar que essa literalidade do mito nórdico, que inclui identificação de motivos recorrentes do papel de Vidar na trama geral, a função do mito na transmissão de conhecimento cultural. Quando nós falamos de cultura, nós estamos falando de resiliência, estamos falando de misticismo, nós estamos falando de destino, nós estamos falando de hierarquia de deuses, nós estamos falando de reinados, nós estamos falando de inimigos, nós estamos falando de inimigos extremamente poderosos, estamos falando de sobreviver a apocalipses que podem vir a acontecer. Então vocês conseguem entender uma análise profunda hoje, século 21. Gente, nós estamos tendo guerra, nós temos aí acho que 5 ou 6 focos de guerra no mundo. E não mudou, ao contrário, ela está aprofundando. Quais são as reais chances dessas guerras virar uma hecatombe mundial? Está parado para pensar? Virar uma hecatombe mundial, um apocalipse mundial? Estamos distante do mito? Ou o mito está muito mais próximo de nós do que nós realmente pensamos e imaginamos, né? Nós temos algumas coisas que quando nós observamos, historicamente e individualmente, o mito ele pode perfilar ou performar de acordo com os interesses pessoais dados em determinados contextos históricos do povo nórdico. Não muda para nós. Por exemplo, nós estudamos a história, seja do Brasil, seja a história da Europa, né, a história geral. Nós não estudamos isso ao olhar daquele que sofreu a história. Nós estudamos o olhar daquele que fez a história. O que isso quer dizer? A história é contada pelo lado vencedor. Aquele que venceu as batalhas, as guerras, que contam a história e que chegam até nós. Não por aquele que foi derrotado, porque muitas vezes o que foi derrotado foi exterminado. Hoje, se você pegar, por exemplo, a história da África, se você pegar a história da África contada pelo povo europeu, vai ter um tipo de visão. Se você contar a história da África através da visão do povo africano, vai ter outra visão. O europeu vai falar que são bárbaros, que precisavam ser domesticados, cristianizados e etc, etc, etc e tal. Já o povo africano vão falar que eles foram massacrados por um povo intolerante. Um povo estúpido que veio com todo o furor contra um povo que muitas vezes não tinha nem como se defender. Então são coisas diferentes. Por exemplo, hoje, a guerra que nós estamos vivenciando hoje da Ucrânia com a Rússia. Vai virar história? Vai virar. Vai ter duas histórias, a contada pela Rússia e a contada pela Ucrânia. A Rússia vai demonizar a Ucrânia e vai justificar a guerra, a sua invasão e as consequências dela. Igualmente, a Ucrânia também irá demonizar a Rússia. Mas qual que vai ser a diferença entre um e o outro? É o resultado da guerra. Por um lado vai ser custoso, o outro vai ser menos custoso. E aí o custoso, quando eu falo, não é somente do dinheiro, é de tudo, de vida, de sociedade, de cultura, de música, de dança, dos prédios que foram construídos históricos, milenários. Então a diferença vai estar nisso.
E elas vão coexistir porque pessoas como eu e você, que não estamos em período de guerra, precisamos entender os dois lados, tirar uma consciência única dessas duas realidades e lutar exaustivamente para que isso não se repita no futuro próximo. Agora, e psicologicamente, o que o mito nos diz? Vidar é conhecido por sua força excepcional e tenacidade. Essas características podem ser interpretadas por representações simbólicas da resistência emocional e física que são necessárias para enfrentar os desafios difíceis da vida. Gente, nós temos que estar firmes psicologicamente e fisicamente para enfrentar os desafios da vida. Não tem outro caminho, não tem outra história, não tem outro viés. Se você não é forte, você é engolido. Silêncio e resiliência, né, que é a marca registrada dele. Como ele é conhecido por essas duas situações, o silêncio pode ser interpretado como resiliência e a capacidade de suportar dificuldades sem expressar abertamente suas emoções. A resiliência é uma qualidade psicológica importante para lidar com adversidades. Uma pessoa que é resiliente, ele nunca deixa transparecer o seu desequilíbrio emocional. Ele pode estar arrasado, mas a resiliência não lhe permite que ele mostre isso para fora. Porque botar isso para fora, dependendo de quem for o teu inimigo, ele vai saber que ele te atingiu e ele vai explorar esse lado. Agora, quando não se sabe se o resultado que ele tentou fazer com você para te desequilibrar, se deu ou não o resultado, ele sempre vai ficar na dúvida, porque a resiliência encobre as nossas frustrações. Vingança e justiça. A história de Vidar está associada à vingança pela morte de seu pai, Odin, durante o Ragnarok. Esse elemento pode ser interpretado como uma expressão psicológica de desejo inato por justiça e retribuição diante de situações traumáticas. É claro, dentro de nós existe o senso inato de justiça. Quem que não foi injustiçado não busca justiça? Todo mundo quer. O fato é saber como. Preparação para o fim. Vidar é frequentemente destacado como um deus que sobrevive ao Ragnarok, sugerindo capacidade de se preparar e enfrentar eventos inevitáveis. Isso pode ser relacionado à psicologia da aceitação e preparação para as mudanças que são inevitáveis na vida. Nossa vida está em constante mudança e tem pessoas que são resistentes a essas mudanças. Pessoas resistentes a essas mudanças, elas são pedras de tropeço para elas próprias e para outras pessoas. Então o que acontece? Quando você sabe que as coisas mudam e vão mudar, você tem que estar preparado para essas mudanças, porque quando elas vierem, você acompanha o ciclo de maneira calma, pacífica, natural. E você, dependendo da mudança, se ela for uma coisa boa, você ainda tem um colaborador para que essa coisa boa ela seja permanente na vida. Se não for boa, você vai lutar, vai entender como o mecanismo funciona e vai lutar para mudar esta realidade ruim para a coisa boa. Mas evitar mudanças, a gente não consegue evitar. As mudanças, eu costumo dizer que as mudanças não batem a porta, elas jogam a porta no chão mesmo. Né? Ciclo de renovação e recomeço. O mito de Vidar também pode ser interpretado como parte do ciclo de renovação na mitologia nórdica. Psicologicamente, isso pode ser associado à ideia de renascimento e recomeço após períodos difíceis da vida. Quem não passou por problemas sérios e não ressurgiu? Achou que não ia mais, que ia estar no fundo do poço você ficar e deu um up na vida. É necessário, muitas das vezes, esse período de penumbra para nós nos reavermos como pessoas, nos reavaliarmos como gente, reavaliar nossas ações, nossos pensamentos, nossos trabalhos e ressurgir. Nós precisamos muitas vezes, precisamos ser quebrados muitas das vezes, porque se tem uma coisa que nos devora é egoísmo. E o egoísmo nos cega de tal maneira que nós não conseguimos ver a ruína que nós produzimos para nós mesmos. Até que a ruína até que a ruína derrube a nossa posta ao chão e faça a devassa na nossa vida. Ele é necessário muitas das vezes para nós nos entendermos como pessoas, nos enxergarmos como gente e recomeçar, né? Subir novamente as escadas, sair do poço para a luz.
E sair do buraco, do fundo do poço para a luz, é o crescimento, o desenvolvimento. E nós precisamos disso, porque ego é um negócio complicado. Se nós não conseguimos domar ego, nós somos vítimas dele. E tem um papel ainda complementar de Vidari, que como ele estando ao lado dos outros deuses, desempenha um papel no destino e equilíbrio do cosmos. Isso pode ser visto em uma representação simbólica da interconexão psicológica e social, destacando a importância de papéis complementares para o funcionamento harmonioso da sociedade. Eu faço parte da sociedade. Não vou dizer que eu sou essencial na sociedade, porque nós estamos na ordem de bilhões. Agora, se eu sou o tipo de pessoa que eu não faço nada, só fico reclamando, ou eu fico só pensando no meu bem-estar particular, a minha ação na sociedade é muito pouca. Agora, quando eu penso coletivamente, a minha ação modifica as coisas. A minha ação, ela faz frutificar a vida. Ela faz as coisas acontecerem. E ajuda e instiga outras pessoas a também a florescerem, a mudarem, a crescerem, a ir à frente, a mudar realidades, tornar a vida melhor. É tudo uma questão de um equilíbrio complementar na minha vida pessoal, que parte da minha vida pessoal para o coletivo, não o contrário, quando eu tenho que agir. A reação é coletiva. Por que a reação é coletiva? A reação é quando nós nos juntamos para ou aplaudir ou questionar algo que acontece de maneira massiva. Mas enquanto particular, ela tem que partir de mim, a ação parte de mim para o coletivo. Né? Equilíbrio, né, sobre a solidão e a autoconfiança. Em algumas narrativas, Vidari é descrito como vivendo afastado dos outros deuses. Isso pode ser interpretado como uma representação da solidão e, ao mesmo tempo, da autoconfiança necessária para enfrentar desafios significativos de forma independente. Nós precisamos, eu costumo dizer que essa sociedade nova está aí, um bando de gente mimizenta, né, como diz, nós sabe reclamar. Por quê? Porque isso é um povo que não foi devidamente instrumentalizada para sobreviver na vida. Pai, mãe vai passar, avô vai passar, amores vão passar, mas você, enquanto estiver respirando, você está presente. Cabe a você, pessoa, agir e reagir nos acontecimentos da sua vida particular e da sua vida enquanto coletivo, enquanto sociedade. E não ficar aí de mimimi. O problema do mimimi é quando você atrapalha quem realmente entende que precisa fazer alguma coisa, e quando ele vai à labuta, ele vai para fazer, ele encontra aquele que está reclamando, é a primeira pedra de tropeço. Por quê? Está só na reclamação. Em vez de ele gastar a força e a energia dele em ficar reclamando e se juntar a outras pessoas que pensam coletivamente e fazem o coletivo acontecer para o bem, para o amor, para a vida, para a dignidade social, não. Ele é uma pedra de tropeço. E isto quando não se junta com os opostos, para tornar pior o que já não está bom. Nós temos exemplos assim variados. Na própria vida, na nossa própria vida familiar. Quantos parentes que nós nos encontramos, nos deparamos com determinadas situações, ele poderia ter tomado um partido para ajudar a resolver o problema e para tomar um partido para tornar o negócio pior do que já é. Tem ou não tem? Tem. Tem pessoas coesas, tem pessoas sensatas? Tem. Mas também nós temos cada cabeça dura, nós temos cada pessoas que são pedras de tropeço. Eu costumo falar, nós temos cada paralelepípedo com pernas e braços e boca, que eu vou te falar, é doloroso. É doloroso. Não podemos ser paralelepípedos de perna, braços e boca. Nós temos que ser pessoas. Pessoas no sentido máximo da palavra. Ser consciente de si e do outro. Que eu e o outro somos as mesmas coisas, as mesmas pessoas. Nós sangramos, nós rimos, nós choramos, nós ficamos doentes, nós morremos. Nós somos iguais. E nesse igual é que é a divisão de águas, que é o que faz acontecer a vida, que faz as mudanças, que faz a vida
ter valor, ter sentido, ter significado, ter gosto, em outras palavras. Meus queridos, esse foi o mito do deus Vidar. Vou me despedindo por aqui. Um ótimo final de semana para todos e nos encontraremos na próxima semana aqui no canal Pleiadianos, no programa Mitologar. Um forte abraço a todos. Nós somos a Associação SOS Felinos, onde nós dedicamos com muito amor e carinho a cuidar de 55 gatinhos que foram resgatados da rua. E através de sua inestimável ajuda, estamos conseguindo dar a esses bichinhos muito amados um lar, alimento, remédios, veterinário, além de muita atenção, cuidado e imenso amor. Se você ainda não conhece a Associação SOS Felinos, venha nos conhecer pelas redes sociais e assomar conosco neste projeto. A Associação SOS Felinos, juntos para um mundo melhor para todos.